Olá, minhas joias do Oriente, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje eu vim trazer aqui para vocês uma questão envolvendo essas situações de desaparecimento. Principalmente se em algum momento algo vai ser criado, ou uma lei, uma proposta, enfim, que vai inibir, evitar com que isso aconteça, ou até mesmo inibir, esse tipo de situação, ou trazendo uma solução para esses casos de desaparecimento. Principalmente envolvendo políticas a respeito disso, leis a respeito disso, mudando todo o cenário envolvendo as autoridades, a forma com que as autoridades lidam com isso, porque ultimamente eu tenho trazido bastante casos de desaparecimento aqui para vocês, e durante isso, durante todas essas leituras, eu vi uma sorte, uma esperança envolvendo esses casos. Então, em algum momento, talvez, principalmente, vamos ver se isso vai acontecer em breve, as coisas mudem com relação a isso. Alguma iniciativa seja tomada para evitar com que aconteça, e se acontecer, evitar com que essa pessoa, por exemplo, nunca seja encontrada, encontrar o mais breve possível. Então, vamos ver o que nos diz a respeito disso. Se você está chegando por aqui agora, é só se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, já deixar o like também no início do vídeo, que é muito importante. E aí você ativando o sininho de notificação, o YouTube te avisa sempre que eu postar vídeo novo. Se ele não avisar, eu aviso na rede social que eu deixo na tela para vocês. Tem também um link aqui embaixo com todas as minhas redes sociais e o meu site, se vocês quiserem consulta particular. Lá vocês vão ter acesso a todos os tipos de consultas e valores. Qualquer dúvida é só entrar em contato no número que eu deixo aqui na tela. E vamos começar o nosso vídeo de hoje. Então vamos ver aqui uma previsão de futuro com relação a essa questão. Se em algum momento no nosso país vai ser criado algum tipo de lei que favoreça isso, que evite que isso aconteça, e até mesmo que se tenha uma resposta o mais breve possível caso haja um desaparecimento, esse tipo de situação que traga algo de positivo com relação a isso tudo, Vamos lá. Previsão de futuro com relação a desaparecimentos no Brasil. Em algum momento essa situação vai mudar ou melhorar? Vamos ver o que a espiritualidade tem para nos dizer a respeito disso. O que a espiritualidade tem para nos dizer a respeito de casos de desaparecimento no Brasil. Em algum momento isso vai mudar ou melhorar. Principalmente em breve, que vai acontecer aí com relação a essa questão. Bom, e é o que eu falo, eu nunca trago nada sem sentido aqui pra vocês, Sempre que eu trago algum caso ou algum assunto, pode ter certeza que tem algum fundamento, Tanto que muitas vezes a gente já trouxe casos aqui que há muito tempo não tem resposta, ou, tá em oculto. É aquele caso, por exemplo, do menino da caixa, que era um caso bem antigo e foi só eu trazer aqui pro canal que tempinhos depois foi solucionado. Então, assim, tem essa questão, entende? Então, eu tenho certeza que tem, de fato, algo para acontecer aí com relação a essa questão. Sim, e eu acho que vai ser muito focado, vai acontecer alguma coisa, pode sim surgir ou um projeto de lei, ou
alguma política, coisas envolvendo, né, de fato, as autoridades com relação a isso, obviamente que não partindo apenas deles. A gente tem que ter em mente, gente, que nada de direito que a gente consegue é assim, à toa, de bobeira, não, é em cima de muita luta e muito sofrimento. Quantos casos desses não acontecem aí diariamente? É raro um caso ficar midiático, famoso, né? Os últimos casos que eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, são exceção à regra. Diariamente, no mundo inteiro, né? Principalmente no Brasil, né? Que é de onde a gente está falando, né? Acontecem diariamente. Que fica por isso mesmo. Muitas vezes as famílias não têm nenhum tipo de suporte. Quando fica midiático, ainda é um incentivo a mais. As autoridades, elas se sentem meio que na obrigação de fazer alguma coisa. Mas, em sua grande maioria das vezes, as famílias partem desse mundo sem uma resposta. Infelizmente, tá? E eu vejo muito mais tendo relação de uma política surgindo, principalmente que vai favorecer de saírem do país. Na maioria das vezes com crianças, né? Ou mulheres, principalmente crianças e mulheres, tá? Que tem esse tipo de situação. Obviamente desaparecem homens também, mas são outras questões, né? De tráfico mesmo, crianças e mulheres. Em sua grande maioria das vezes eu vejo algo que vá, pelo menos, inibir que isso aconteça. Então, alguma política surgindo, alguma lei surgindo, alguma iniciativa que vá inibir esse tipo de ato, né? De conseguirem tirar do país, o que já é uma grande coisa, né? Mesmo que ainda sendo longe do ideal, mas... E, gente, realmente, assim, é muito mais do que a gente imagina, tá? Porque, infelizmente, eu tenho certeza, por exemplo, que esses casos que acontecem aí, se você for questionar a família, quantas vezes ela tinha parado para pensar sobre casos de desaparecimento, se ela tinha se importado ou se preocupado de deixar o filho brincando na rua sozinho. Na sua grande maioria das vezes, as pessoas não dão muita confiança para isso, porque tá muito distante. Aconteceu ali um caso em algum outro lugar, um outro estado, e você nunca vai achar que vai acontecer com você, com a sua família. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar, aprender sobre outras realidades, sobre minorias, por exemplo, situações que acontecem com outras pessoas. Estudar sobre, por exemplo, o que crianças passam de abuso de todos os tipos, que mulheres passam, né? Em todas as situações de vulnerabilidade. Dentro de certos períodos eu me aprofundo mais em determinados assuntos. Porque, gente, a partir do momento... Eu já cansei de falar isso para vocês. A partir do momento que o problema do outro for problema nosso também, que a gente pelo menos se importar, que a gente tiver empatia, gente, muita coisa se resolve. Que infelizmente é isso. Enquanto a água não bater, vocês sabem onde na gente, a gente não se importa. É como se realmente... problema dos outros, né? Cada um que lide com o seu. E não é bem assim, às vezes pode bater na nossa porta. Então, fazer também a nossa parte, buscar, pelo menos, dar voz para essas pessoas, escutar o que elas têm para dizer. E a gente vê isso muitas vezes em casos de famílias, né, que perderam seus familiares, né, que têm parentes desaparecidos. É só eu começar a gravar aqui que passa carro do gás.
de ferro velho. Incrível, tá bom? Deixa o povo trabalhar, né? Aí, voltando, esses casos assim, de pessoas que criaram ONGs para isso, que dedicam sua vida a partir desses momentos a essas causas, ajudarem outras pessoas, por mais que tenham conseguido encontrar ou não seus parentes, seus familiares, que a partir do momento que alguma coisa acontece com eles, eles se dedicam mais àquilo, àquela causa, sabe? Mesmo que não de forma direta, por exemplo, criando ONGs ou participando de grupos e tal, divulgando isso, participando de protestos, de caminhadas a respeito disso, para buscar respostas ou justiça, sabe? As pessoas, elas tendem a se manifestar mais, se envolver mais nessas situações só a partir do momento que ela passa, que ela vai ver que não tem suporte nenhum. Por exemplo, uma pessoa, quando desaparece, ela não sabe nem por onde começar. E aí não tem conhecimento nenhum. Vai numa delegacia e o policial fala, a gente tem que esperar 24 horas, 48 horas para poder... Não tem isso. As pessoas têm o direito de fazer assim que nota o desaparecimento da pessoa, tem o direito de fazer lá o boletim de ocorrência de desaparecimento. Não precisa esperar todo esse tempo, muito pelo contrário. Então as pessoas não sabem nem os seus direitos, não sabem nem por onde começar. E infelizmente também tem muito despreparo, até mesmo das autoridades com relação a isso. Muita negligência, parece que estão um pouco se importando. Quando se fosse, por exemplo, o filho de um policial, ia se juntar todo mundo ali, todo mundo entrar numa viatura para poder procurar. Só que quando não é com a gente pouco se importa. O ser humano, ele é assim, é individualista, até demais egoísta, né? Empatia zero. Então, gente, a questão vai muito além, tá? Muito além mesmo do que a gente pode imaginar. Peraí, tá grudada. Então, sabe, não depende também só apenas das autoridades. Muito pelo contrário, tem que começar da gente. A partir do momento que a gente se mobilizar a respeito disso, e a gente criar consciência, que as pessoas se juntarem com relação a isso, buscando uma solução com as autoridades, com políticos, enfim, né? Políticas a respeito disso, criando leis para poder facilitar esse tipo de coisa. A partir daí as coisas vão acontecer. Agora, é o que eu falei, não adianta a gente esperar que um político vai acordar com vontade de ajudar pessoas nessa situação. Isso não vai acontecer. Nenhum direito foi conquistado dessa maneira. Nenhum. Foi em cima de muita luta. E, né, reforçando aquilo que eu falei, o que eu vejo realmente acontecendo que vai resultar em alguma coisa através de uma situação, um caso específico, ou seja, ou a partir de alguém importante perdendo alguém, um caso desse tipo acontecendo que vai fazer com que conscientize as pessoas com relação a isso, porque querendo ou não, né? Alguém famoso ou conhecido vai ter mais voz e assim vai comover as pessoas e assim vai trazer visibilidade para essa situação. Ou um caso realmente midiático, mas vai ser um caso que vai ser bastante conhecido, bastante famoso, envolvendo esse tipo de situação, algo envolvendo uma família já conhecida ou que vai ficar conhecido, né?
que eu acredito que não vai dar em coisa boa, no sentido de uma solução para isso, né? Pode ser que essa pessoa, por exemplo, que tenha uma conclusão, mas aí que diga assim, se tivesse uma lei que prevesse isso, que inibisse, que evitasse esse tipo de situação, isso não teria acontecido. A gente não teria perdido essa pessoa. Entendem? A partir daí, sim, algo pode ser iniciado, tá? Eu vejo o pontapé inicial sendo um caso que vai ficar bastante conhecido, bastante falado, midiático. A partir daí, surgindo soluções para esse tipo de situação. E, gente, existem várias coisas que podem ser feitas. Por exemplo, um alerta. Se eu não me engano, algum lugar nos Estados Unidos tem um alerta, que eu esqueci o nome, não sei se é Amber, através de um caso que ficou conhecido que esse alerta surgiu. É algo muito útil. Por exemplo, alguém desaparece e surge, é um alerta mesmo, eu não sei, em um determinado lugar ou se no país inteiro, que aí aparece nome da pessoa, foto da pessoa que foi desaparecida. Aí, por exemplo, a gente pode ir muito além, passar na TV aberta, em rádio, em páginas de internet, que infelizmente, né, ou não, enfim, a gente está muito mais ligado nisso hoje em dia. Então, também é uma ferramenta muito boa para isso. Receber SMS com característica da pessoa, a última vez que foi vista, nome, que roupa que estava usando, tudo isso. Porque todo mundo estando ciente disso, se mobilizando em favor disso, é muito mais fácil de encontrarem o mais rápido possível. E assim que acontecer, que a família informar as autoridades, tem que fazer isso e alertar todo o país. Que isso vai evitar, primeiro, que saiam do país com essa pessoa. Eu acho que isso vai ser uma das maiores, uma das principais características, tá? Uma das mais importantes, principalmente envolvendo isso. Tirar pessoas daqui e levar para o exterior. É claro que tem várias outras questões. A gente vê que o que mais existe, na verdade, é pessoas que pegam ou crianças ou mulheres, principalmente, fazem o que querem, depois tiram a vida. E aí, né, a família, na maioria das vezes, nunca sabe que isso de fato aconteceu e a pessoa não tá nem mais viva. É uma das principais coisas que aparecem no nosso país, tá? A gente vê que, diferente disso, é bem difícil. Mas, assim, fora essa questão, né, de pessoas que tiram a vida de outras pessoas, uma das principais é levar para fora do país. Eu acho que isso pode evitar muito. E esse alerta, como eu falei, ele inibe e evita, porque, por exemplo, a partir do momento que a família faz ali, que diz que desapareceu, né, que alerta ali o desaparecimento de uma pessoa, os policiais que trabalham ali nessas fronteiras, por exemplo, já têm ali as características, então dificilmente vai passar. Se eles se dedicassem tanto a isso, se tivesse esse tipo de situação, por exemplo, como se tem até mesmo programa de TV, né, de substâncias ilícitas, passar de um país para o outro, né, em fronteiras, por exemplo. Se tivesse essa mesma dedicação com pessoas desaparecidas, muitos seriam solucionados. A família teria resposta e evitaria desse tipo de situação, de coisa acontecer. Então, é esse tipo de coisa, sabe, gente? Essas iniciativas que precisam ser tomadas. Mas eu vejo principalmente a respeito disso, tá? Óbvio que, assim, eu já iria muito além, né? Nesse tipo de situação, não é só a questão de levar para outro país em si, é até mesmo esse tipo de situação envolvendo abuso e depois tirar a vida da pessoa, né? Pessoas pegam ali crianças, mulheres na rua, fazem o que querem, depois tiram a vida. Então, por exemplo, o que a gente pode fazer? Pessoas que têm registro na sua ficha corrida ali como abusador,
que já tem passagem por isso, por esse tipo de situação, ou até mesmo desconfiança das pessoas, enfim, tem que ser investigado. Desapareceu uma criança no mesmo bairro de alguém que tem registro na polícia por isso. O que tem que fazer? Primeira coisa, essa pessoa ser investigada. Entendem? Ir muito além daquela situação do básico, do mínimo que eles fazem. Tem solução, a gente tem como evitar. Só basta realmente iniciativa para isso e querer. E, obviamente, tem muita coisa por trás disso tudo. Muita coisa por trás disso tudo. Primeiro que não é conveniente, né? Muito gasto teria que ser feito para isso, né? Muito gasto, assim, de financiamento público para isso. E, além disso, eu vejo muito mais possível que coisas assim aconteçam isoladamente, ou seja, em estados, em cidades, mas tem que ser feito em nível federal. Uma iniciativa, sabe, completa que vai abranger ali todo o país. Então, isso seria muito importante. Mas é isso, de fato, eu vejo sim isso acontecendo, algo acontecendo que vai, pelo menos diminuir, tá, gente? Pelo menos diminuir esse tipo de situação. Óbvio, parar de acontecer não vai, mas é o que eu falei, vai inibir, tá? Mas vai ser sim a partir de uma situação em específico que vai acontecer relacionada a isso, que vai movimentar, trazer esse tópico, esse assunto à tona público, sabe? Que vai ser algo que vai ser falado, que vai ser midiático, então que vai ser o pontapé inicial para que algo seja criado com relação a isso, de lei mesmo, de iniciativa. Obviamente pode acontecer, iniciar no âmbito privado, né, ou civil, enfim, mas que vai dar em algo provavelmente federal, sim, de política, de lei, tudo isso, tá bom? Então, sim, em breve, talvez sim, porque, mais uma vez, quando eu trago alguma coisa aqui, não é em vão e tomara que seja o mais breve possível, mas talvez aí nos próximos anos, tá bom? Então é isso, eu espero que sim, né? E que dê tudo certo, porque ninguém merece, eu acho que já deu, né? É muita gente sofrendo, muitas famílias e pessoas que passam por esse tipo de situação que teria como primeiro ser evitado e depois como ser solucionado. E parece que ninguém faz nada para isso. Mas é isso. Vamos torcer que aconteça o mais rápido possível. É uma pena ter que acontecer algo para desencadear em algo positivo, né? Acontecer algo ruim, precisar acontecer algo ruim com alguém para que dê alguma coisa, mas é isso, né? Me diz aí o que vocês pensam sobre esse assunto. Não se esqueça de deixar o comentário de vocês, o like e até a próxima.